A gente está recebendo nesse exato momento, Camila lá na capital, também no vídeo já o doutor Felipe Carmona. Vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores. 2022 está aí, ainda estamos no início do ano, né? O primeiro mês do ano aí, indo praticamente para a conta. Próxima semana a gente já tem um mês de fevereiro iniciando e muitas pessoas ainda têm aí algumas dúvidas, né, sobre o direito dos trabalhadores. A gente vem de uma reforma trabalhista, né, chegando e iniciando, e muita gente ainda tem muitas dúvidas. Deixa eu já começando a dar um bom dia aqui para o nosso entrevistado, doutor Felipe. Bom dia. Bom dia, como é que está os ouvintes da Rádio Acústica FM e aos nossos amigos jornalistas aí, Camila, Luciano, como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Tudo bem por aí, como é que tá? Tá na capital? Estou na capital, aqui em Porto Alegre, né, esperando aí o final de semana para encerrar o expediente. Chega sexta-feira, todo mundo fica na expectativa, né? É verdade. Alguns, né? Porque outros ainda trabalham, né? O tempo não para todo mundo. É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho das leis trabalhistas, né? Que em 2022 muita gente ainda tem algumas dúvidas. A Camila também vai participar com a gente, ela que está aí na capital, na nossa redação, vai participar e vai interagir também com a gente nessa entrevista. Bom dia, doutor Felipe, tudo bem? Bom dia, Camila, tudo bem? Tudo certo. Doutor Felipe, a gente vem então de uma reforma trabalhista desde o ano de 2019 e muita coisa mudou e muitas dúvidas ainda surgem em relação ao assunto. A minha primeira pergunta para o senhor é como ficaram os direitos então e como ficou o trabalho dos profissionais da advocacia do direito com o que mudou na reforma trabalhista? Bom, na verdade, nós tivemos aí, primeiramente, em 43, uma regulamentação das leis trabalhistas no Brasil, né? Antes eram leis esparsas, então fora feita essa consolidação das leis trabalhistas em 1943, e de 43 para cá nós tivemos várias mini-reformas, digamos assim, né? As mais consideráveis nós tivemos em 1988, com a Constituição Federal, que hoje nós estamos, né, vigentes, e agora a que teve mais alterações fora em 2017, que foi do governo Temer, né, que é a Lei 13.467. Em 2019 tivemos outras alterações, mas elas não foram tão sensíveis assim como em 2017. Em 2017 foram alterados praticamente quase 200 artigos na consolidação, né, das leis trabalhistas, e alguns princípios, né, digamos, que estavam desde 43, eles foram alterados, né, dando, por exemplo, algumas situações de negociações sobre as leis, né, como prevalência. E isso, de certa forma, houve uma crítica muito grande, muito fervorosa aqueles trabalhadores, né, e pelas entidades das classes trabalhadoras. A reforma trabalhista, ela também, em 2017, quando, né, da sua promulgação, ela trouxe um afastamento da jurisdição dos trabalhadores. O que significa esse afastamento da jurisdição? Ela tentou prejudicar que os trabalhadores não buscassem direitos na justiça do trabalho com a inserção de determinados artigos que esses trabalhadores teriam que pagar custas processuais, né, que seriam taxas para a justiça, honorários do advogado da parte contrária, peritos da justiça. Então, que isso feria até, inclusive, a Constituição Federal, que diz que todos têm direito ao acesso amplo e restrito da justiça de forma gratuita. Pois bem, então, esse princípio, né, desde 43, digamos assim, e também mantido em 1988, que é a questão da justiça gratuita, né? E não é só na justiça do trabalho, em todas as esferas do judiciário, né? Ele foi um dos grandes, digamos assim, pontos
controversos desta reforma trabalhista. E aí, então, houveram inúmeras ações discutindo isso, né, e ações indicando a inconstitucionalidade desses artigos. Que no ano passado, né, nós tivemos aí, no finalzinho do ano passado, já para outubro, novembro do ano passado, a declaração de inconstitucionalidade desses artigos, né, porque realmente afastava a jurisdição do trabalhador. Bom, me pergunta se os advogados trabalhistas, né, tiveram alguma mudança, digamos assim. Sim, em 2016, antes de entrar, 2017, digo, né, antes um pouquinho de entrar a reforma trabalhista, muitas pessoas buscaram os advogados para buscarem direitos, né? E aí, quando foi sancionada essa lei, houve uma redução drástica, né? Um número de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho reduziu drasticamente. Mas isso, com o passar do tempo, 2018, 2019, 2020 e agora, né, 2021, 2022, ele mais ou menos se regulou. Ainda assim, muitos trabalhadores temem por essa questão, porque foi propagada essa notícia e essa situação da alteração da legislação com relação à despesa processual. E aí muita gente não buscou mais a justiça, temendo, né, que, além de perder, pudesse ser condenado. Mas, veja bem, Camila, a justiça do trabalho e qualquer outro tipo de justiça sempre puniu aqueles que buscam a justiça como uma forma apenas de retaliação ou uma forma embebida ou injusta, né? Existe, né, um princípio que a gente espera, inclusive, da sociedade como um todo, que é um princípio de boa-fé. Tudo que a gente fala aqui, ele preza pela boa-fé. E na justiça também existe esta situação da boa-fé. Tudo que a gente está postulando é de boa-fé. Agora, quando eu entro com uma intenção de prejudicar, de querer realmente trazer um prejuízo à parte contrária, isso se tornaria má-fé. E a má-fé, ela é, dentro do nosso ordenamento jurídico, já existe punição. Inclusive, né, não tendo essa questão da assistência judiciária gratuita, ela é excluída. A pessoa é obrigada, então, a pagar as despesas processuais, tendo ou não tendo condição, né, financeira, digamos assim. Sim. Então, o ordenamento jurídico preza pela boa-fé. E aqueles casos da má-fé, quando reconhecida judicialmente, a pessoa é obrigada a pagar essas despesas processuais. Então, isso já existia na lei brasileira, então muitas pessoas, né, têm esse medo de buscar a justiça com essa questão da despesa, mas isso sempre teve. Tá certo. Doutor, também com essa mudança, a última mudança que nós tivemos da reforma trabalhista em 2019, como é que ficaram algumas leis que já tinham sido impostas pelo STF com essa nova mudança? Teve muita alteração? Quais foram as alterações mais importantes em relação a isso? Assim, o que podemos dizer, né? O STF ele, teve algumas decisões aí que modificaram realmente as relações do trabalho, né? E o próprio Tribunal Superior do Trabalho também tem decisões que modificam essas relações de trabalho. A legislação trabalhista, ela sempre vem com uma intenção de regular aquilo que já existe, né? Então, essas alterações que foram realizadas, muitas delas, elas visavam, por exemplo, o teletrabalho, né? Hoje, em tempos de pandemia, o que seria de nós, né, em épocas de trabalho em home office, se nós não tivéssemos um ordenamento jurídico estabelecido, né, com leis, com regras para isso. Então, de certa forma, a lei ela veio com essa modernização, né, trazendo aquilo que mais ou menos muitas empresas já usavam, né, até 2020,
muitas empresas usavam, e depois de 2020, na pandemia, o número exponencial, né, utilizou. Há algumas situações, por exemplo, com relação na reforma, com relação ao cartão ponto, ao controle de frequência. Né? Isso, até então, poderíamos achar injusto uma empresa com 10 empregados ter a obrigatoriedade do controle, comprar um relógio ponto, que é caríssimo, né? Homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e a lei ela alterou, trazendo assim, digamos, uma empresa de médio porte para 20 empregados. Então, isso houve uma alteração com relação a essas obrigatoriedades. Né? Houve também algum grande princípio, né, que já estava na Constituição Federal, mas aí foi regulado pela CLT também, que foi o negociado pelo legislado, né, que são as negociações coletivas e às vezes até individuais do trabalhador com o seu empregador. Isso sobreporia, digamos assim, ao que está na lei. As férias, por exemplo, muitas vezes a gente sabe que nos dias atuais, tu tirar 30 dias de férias, tem uma descontinuidade das tuas atividades, e isso acaba trazendo tanto prejuízo, às vezes, para o trabalhador, né, dependendo da atividade que ele exerce, mas também um prejuízo ao empregador. Então, a CLT houve essa alteração, regulando a possibilidade de fracionar essas férias em períodos menores, né? 14 dias, 5 dias. E isso pôde, então, facilitar a vida de muitos empresários, né? E também de trabalhadores que muitas vezes acabavam, eu quero tirar uma semana agora, no mês que vem, porque estou muito cansado. Sim. Isso acabava tendo essa prevalência do individual, da necessidade do trabalhador, acaba também se sobrepondo. Enfim. E, doutor, uma questão que eu acho bem importante a gente ressaltar e que o senhor falou há pouco tempo é a questão que nos trouxe essa modificação dentro da pandemia do trabalho home office, que antes ele não era previsto dentro das normas das leis do CLT. E hoje, com a reforma trabalhista, passou a ser previsto. Como a Associação dos Advogados Trabalhistas enxerga essa questão? É um ponto positivo da reforma trabalhista? Como é que vocês, advogados trabalhistas, enxergam isso? Assim, o que os advogados trabalhistas e os trabalhadores também, né, têm que ter em mente que tudo que for correto, ele está certo, digamos assim. Né? Não posso, por exemplo, exigir que um empregado vá trabalhar em casa, né, que ele trabalhe com o seu equipamento, com a sua energia elétrica, com sua internet, com todo o seu aparato de impressora, enfim, sem que a empresa tenha expendido nenhum custo. Né? Isso seria, digamos, talvez injusto, né? Do ponto de vista do ônus do empreendimento, porque quem recebe o lucro da atividade empresarial é o empregador. Então, ele não pode transferir isso para o empregado. Então, quando é regulado esta atividade do home office, né, ele também impõe, né, ao empregador que ele retribua o trabalhador desses equipamentos, desse uso, dessas questões pessoais dele. Agora, claro, se me perguntassem se a empresa não fornecer, aí, né, nós vamos ter uma situação injusta que pode ser discutida na Justiça do Trabalho. E por isso que muitas vezes as ações acabam caindo na Justiça do Trabalho. Porque são situações
talvez possam ser mínimas. Pensando assim, eu já tenho um computador em casa, né? Eu sou um trabalhador, já tenho um computador em casa. A minha empresa exigiu que eu trabalhasse em casa com o meu computador. E a empresa nada me retribuiu. Então, isso, né, pode ser passível de discussão no futuro, justamente porque não foi retribuído e porque tu despendeu um equipamento que tu teve que, de repente, estragou, queimou uma memória, teve que aumentar a capacidade, teve que inserir um programa e a empresa nada te retribuiu. Isso pode servir de discussão na justiça do trabalho. Então, quando a legislação trata do home office, ela já regula essa situação. Agora, as questões de fato, aquelas questões que não são exercidas pontualmente conforme a lei e os princípios do direito do trabalho, né, isso certamente dão margem para discussão junto à Justiça do Trabalho pelo empregado. Não quer dizer que ele terá direito, né, uma decisão favorável, né, porque isso depende de interpretação, de prova, de toda essa situação. Caso a caso. Mas os princípios, digamos assim, seriam esses, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre rescisão, então, doutor. Com essa atualização, vamos falar um pouquinho da rescisão. Tu sabe que a pauta do home office ela é bem extensa, né? É verdade. Porque coloca, claro, tem que ter um acordo da empresa com o prestador, né, do serviço, com o colaborador. E muitas vezes as empresas também não estão preparadas para manter o colaborador em home office, né? Claro, baixa o custo da empresa, porque, né, tu não precisa daqui a pouco de uma grande estrutura, mas também tu tem que oferecer essa estrutura para o teu colaborador, né? Como o senhor fez esse apontamento, e eu acho que é muito interessante. Por conta da energia elétrica, a utilização da internet, essa carga, né, aumenta no consumo da residência do trabalhador, baixando o custo da empresa. Então isso, sem dúvidas, vale uma discussão, até podemos daqui a pouco marcar numa outra pauta para tratar justamente só sobre o home office, porque muitas empresas, né, vão seguir nessa modalidade em 2022, porque entenderam que muitos colaboradores conseguem produzir também no home office, mas no outro lado também vale essa discussão por conta desse investimento que tem que partir da empresa até o colaborador. Mas vamos falar um pouquinho sobre rescisão, né, nessa atualização aí das novas leis. Bom, é interessante isso, porque o que acontece? Eu falei assim na questão do princípio, né, que o negociado prevalece sobre o legislado, né? E isso dá muita autonomia às entidades de classe de trabalhadores, por exemplo, né? E às entidades de classe de empregadores, de negociarem, de disporem, por exemplo, de situação até inclusive diversa da própria legislação. Pois bem, então com a reforma trabalhista nós tivemos duas situações assim que de certa forma prejudicaram muito, né, as entidades de classe. Uma delas se dá com relação à contribuição, né, o custeio das entidades. Isso acaba muitas entidades fecharem, enfim. E a rescisão é um outro ponto, porque a rescisão do contrato de trabalho até 2017, ela era obrigatória para todos os trabalhadores fazerem junto ao seu sindicato. Por que tinha que ter essa rescisão? Era um meio de fiscalização, né, para ver se estavam sendo cumpridas minimamente, né, a convenção coletiva, piso salarial, vale-refeição, vale-alimentação, e também, né, com relação aos prazos, a questão do fundo de garantia, a questão da multa compensatória, a entrega total dos documentos, inclusive o pagamento da rescisão. O que acontece? Muitas entidades de classe acabaram fechando, como eu disse, né, em razão do custeio, não conseguiram se manter, acabaram fechando subsedes, não conseguiram pagar mais funcionários, e essas rescisões acabaram, muitas vezes, sendo realizadas na própria empresa. E assim, existem inúmeras discussões na Justiça do Trabalho, por exemplo,
que o empregado vai lá na empresa, assina a rescisão com um valor X, por exemplo, R$1.000, R$2.000, R$10.000, e ele não recebe esse valor. Porque a comprovação do pagamento é o recibo, né? Não quer dizer, lógico, o recibo pode ter uma transferência bancária, Pix, qualquer outra coisa. Sim. Mas se tu assinar um termo de rescisão dizendo que tu recebeu R$10.000, pela, né, a prova, a aptidão da prova, digamos assim, tu recebeu. E se tu não recebeu o valor integral, não tem como tu discutir depois, eu não recebi a rescisão, tu assinou. Então, a fiscalização do sindicato também era exercida nesse sentido, se realmente o empregado iria receber esse valor da rescisão. Então, quando tu falas em rescisão, né, a gente sempre tem que lembrar que o sindicato exerceu um papel fundamental na fiscalização da rescisão. Agora, claro, os termos rescisórios, né, ele mudou, por exemplo, com a legislação atual, considerando 10 dias, né, como um padrão, sendo aviso prévio trabalhado, aviso prévio indenizado, pedido de demissão, né? Os direitos são iguais, né, para todos os trabalhadores na forma de rescindir. Agora, com relação à causa do afastamento, se é pedido de demissão, se é dispensa sem justa causa, se é dispensa por justa causa, isso muda, né, o que o empregado vai receber. Pode ter direito a 13º proporcional, né, uma dispensa sem justa causa, ter que pagar, ou seja, ter que descontar do seu salário na sua rescisão o aviso prévio ao empregador porque pediu demissão, né, porque o aviso prévio ele é um direito do trabalhador, mas também é um direito do empregador ser avisado que esse empregado não irá mais trabalhar. Então, pode sim ser descontado o empregado. E no caso de uma demissão sem justa causa, o recebimento de todas as verbas rescisórias que a gente diz, né? Um aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais e vencidas, as guias do seguro-desemprego, o encaminhamento do fundo de garantia para recebimento do fundo de garantia e a multa dos 40%. Né? Até tem uma questão aí que muita gente procura, os advogados, dizem assim, eu fui demitido e eu não consegui sacar o fundo de garantia. Porque hoje existe essa opção no contrato de trabalho, que tu faz aquela opção de fazer o saque aniversário do teu fundo de garantia. E quando tu é despedida, tu não tem esse direito de sacar aquilo que já está no teu fundo de garantia. Então, só saca no teu aniversário. Né? Sim. Então, isso na questão da rescisão aí, a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes diz, vou pegar todo o valor do fundo de garantia. Não, só vai pegar a multa dos 40%. Se for Doutor Felipe, quando a gente fala em reforma trabalhista, são diversos os pontos a serem discutidos e lógico que muita gente não entende alguns detalhes quando a gente tem a oportunidade de trazer aos nossos ouvintes uma entrevista interessante como essa com o senhor, é muito mais esclarecedor para todas as partes, inclusive para nós que também somos trabalhadores, né? Doutor, nós estamos com o horário um pouco apertado, eu gostaria de agradecer ao senhor a disponibilidade por nos atender, passar um abraço do seu amigo Diego Garcia, que está na nossa audiência aqui também do programa Primeira Hora, também passar um abraço do Fábio Renner e dos demais ouvintes que nos acompanham nesse programa especial de hoje. A gente fica à disposição para qualquer outro momento voltarmos a conversar sobre reforma trabalhista. Então, doutor, obrigada. Muito obrigado, agradeço a todos aí, mando um abraço também ao Diego, ao Fábio, e especialmente para ti, Camila, e para o Diego. Tá? Um abraço. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.